Retirar o glúten da alimentação pode melhorar a dermatite atópica? Olha, é outro problema também que a gente tem acompanhado muitos pacientes procurando o Projeto Brasil Sem Alergia falando o seguinte: olha, eu vou retirar o glúten totalmente porque eu não aguento mais essa dermatite, ou meu filho está sofrendo muito. Eu vi uma reportagem mostrando que o glúten causa processo inflamatório e isso pode estar causando a piora da dermatite atópica no meu filho deve ter alergia ao glúten. Olha, eu não descarto a possibilidade da criança ter uma alergia ao glúten ou seus alimentos, né? Os alimentos que contêm glúten, como trigo, cevada, aveia. A aveia, apesar de não ser um alimento que tenha glúten na sua composição, mas ela acaba sendo contaminada por causa das plantações. A cevada também, o trigo, e o malte é outro alimento também que tem muito glúten. Então, assim, eu não sou realmente contra o paciente retirar o glúten, caso seja confirmado realmente um processo alérgico num paciente com dermatite atópica. Ele tem que retirar realmente. Se ele tiver uma alergia alimentar aos alimentos que contêm glúten, tem que ser retirado, tá? Apesar disso também ser controverso. Mas assim, eu sou do grupo que entende que o paciente que tem alguma alergia alimentar e que tem dermatite atópica, você precisa retirar então esse alimento do paciente com dermatite atópica, tá? São grupos diferentes, aí não falando especificamente do glúten, falando em relação a alergias alimentares em gerais, né? Tem grupos que entendem que o paciente que tem alergia alimentar, ele não teria um ganho, uma melhora caso ele retirasse o alimento para melhorar a dermatite atópica, principalmente as alergias alimentares não IgE mediadas, né? Porque a IgE mediada tem que tirar de qualquer forma ou dessensibilizar aquele paciente. Mas as não IgE mediadas, como elas são autolimitadas, elas poderiam então continuar na dieta. Mas eu acredito sim que as alergias alimentares têm uma relação muito forte com o glúten, com a dermatite atópica, tá bom? Então, se o paciente tem uma doença celíaca também e tem dermatite atópica, tira o alimento. Acho que tudo bem, tem indicação. Se o paciente tem uma intolerância não celíaca ao glúten e tem dermatite atópica, tira também. Agora, se não tiver alergia, se não tiver intolerância não celíaca e se não tiver uma doença celíaca ao glúten, para que tirar o alimento, para que tirar o glúten de um paciente com dermatite atópica? Se você conjecturar, preste atenção nisso que eu vou falar, que isso aqui é muito importante. Se você conjecturar, o trigo, os alimentos com glúten, eles têm mais pré-bióticos, que são carboidratos que são utilizados pelas bactérias intestinais boas a se proliferarem. Eles têm mais prebióticos do que os alimentos sem glúten. Então, teoricamente, conjecturando, assim, fosforilando, pensando aqui, filosofando, né? Um paciente que tira a dieta rica em glúten e tem a dermatite atópica, ele poderia até piorar porque ele vai produzir menos prebióticos. Esses prebióticos vão produzir menos probióticos, que são os lactobacilos, e, consequentemente, com menos lactobacilos, você vai ficar com o intestino mais fragilizado, e esse processo de fragilização intestinal pode vir a agravar a dermatite atópica pela absorção das chamadas macromoléculas para dentro do organismo, levando, então, a um aparecimento, uma piora, um agravamento do quadro de hipersensibilidade. Hoje a gente sabe que há muitos estudos publicados mostrando a relação do uso do probiótico com a melhora do quadro da dermatite atópica. Então tem muito paciente utilizando probiótico que tem realmente visto um incremento na sua qualidade de vida. Isso publicado em estudos científicos, tá bom? Então, fechando aqui a nossa conversa, teoricamente, a não produção, o não consumo de probióticos ou não consumo de prebióticos também, e o prebiótico é muito contido nos alimentos com glúten, pode piorar então a dermatite atópica, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Então é o inverso, tá? É o inverso. Em vez de comer o alimento com glúten, em vez de não comer o alimento com glúten, deve-se comer o alimento com glúten em paciente com dermatite atópica, tá bom? É o inverso. Obrigado. Pessoal, vamos entrar aqui no intervalozinho rapidinho e já voltamos.